Hoje eu quero falar sobre uma das maiores confusões dentro das salas de aula do Ministério Infantil e talvez uma das mais necessárias também, e eu não vejo ninguém ensinando. Atividade não é objetivo. Oi, eu sou a Roseli Silva, criadora deste canal. Sejam todos bem-vindos. Se este é o primeiro vídeo que você está assistindo, saiba que tem muito conteúdo disponível aqui para você aprender e crescer mais no seu ministério. A gente aprende a preparar dinâmicas, brincadeiras, lembrancinhas, recursos visuais, slide bonito, cenário criativo, mas quase ninguém ensina a construir o objetivo espiritual antes de pensar na dinâmica. E é aí que começa o problema, porque a atividade é ferramenta, objetivo é destino, onde eu quero chegar com aquele ensino. Ferramenta não define direção, mas o destino define a ferramenta. Se eu não sei onde eu quero que a criança chegue espiritualmente, qualquer atividade serve. E quando qualquer atividade serve, a aula vira entretenimento cristão, bonito, organizado, elogiado, mas espiritualmente raso. Eu preciso te fazer uma pergunta muito honesta. Quando você prepara uma aula, você começa pensando na atividade ou começa pensando na transformação? Se você começar pensando na atividade, você está construindo a casa pelo telhado. Primeiro se define o objetivo espiritual, depois se escolhe a dinâmica que serve esse objetivo, não o contrário. E aqui entra um ponto técnico que quase ninguém ensina. Como definir o objetivo espiritual antes de pensar na dinâmica? Objetivo espiritual não é tema. Objetivo espiritual não é moral da história. Objetivo espiritual é a transformação desejada. Tema é o assunto da aula, moral é a conclusão comportamental. Transformação é o que você quer que aconteça no coração da criança. Vou deixar isso um pouco mais claro para você entender. Se o tema é Davi e Golias, isso é apenas o assunto. Se a moral é seja corajoso, isso ainda está superficial. Agora, a transformação seria algo como: a criança entende que a confiança em Deus é maior do que qualquer medo que ela enfrente. Percebe a diferença? Tema importa, moral orienta, transformação confronta o interior do ouvinte. Quando você entende isso, sua aula muda completamente de nível, porque agora você não está ensinando uma história bíblica, você está conduzindo uma experiência espiritual fundamentada na palavra. E como que a gente define esse objetivo espiritual de forma técnica? Primeiro você precisa mergulhar no texto bíblico, não no título da lição, no texto. Muita gente alinha a aula com o título da revista, mas título não é texto. O fundamento está na escritura. Se você vai ensinar sobre José, por exemplo, não basta dizer José foi fiel. Você precisa observar o que o texto revela sobre o caráter de Deus, sobre a soberania divina e sobre o processo de formação do caráter. O objetivo espiritual nasce da revelação do texto, não da criatividade do professor. Segundo passo, você precisa perguntar: o que esse texto revela sobre Deus? No terceiro, o que esse texto confronta no coração humano? E no quarto, como isso se aplica à realidade da criança hoje? Quando você responde essas perguntas, o objetivo começa a aparecer. E agora vem uma ferramenta extremamente prática que quase ninguém ensina: a frase-chave bíblica. Toda aula deveria ter uma frase-chave clara, simples, memorável e fundamentada na escritura. Não é slogan motivacional, tá? Não é uma frase bonita do Pinterest, é uma verdade bíblica condensada. Por exemplo, Deus é fiel mesmo quando eu não entendo o que está acontecendo. Obedecer a Deus é sempre o melhor caminho. Posso confiar em Deus quando sinto medo. Essas frases precisam nascer do texto. Se você tirar o texto bíblico, a frase não pode se sustentar sozinha. Ela precisa estar enraizada na palavra. Quando você tem essa frase-chave definida, tudo começa a se alinhar. A explicação da história reforça a frase. A explicação prática reforça a frase. A oração reforça a frase. A atividade reforça a frase. E agora me diz: como que eu vou escolher a dinâmica antes de saber qual é a frase central da aula? É impossível fazer isso com profundidade. E aqui entra o outro erro muito comum: preparar a lembrancinha antes de definir o fundamento. A professora pensa: vou fazer um escudo de Davi, vou fazer uma coroa, vou fazer uma arca em miniatura. Mas qual é o fundamento espiritual da aula?
Se a lembrancinha não reforça a verdade central, ela vira apenas um artesanato temático, bonito, mas vazio de intencionalidade. A lembrancinha deveria ser um gatilho de memória espiritual, algo que, quando a criança olha durante a semana, ela se lembra da verdade bíblica ensinada. Se você não definiu o objetivo, a lembrancinha não tem direção. Percebe como tudo começa na estrutura? Ministério infantil não é improviso espiritualizado, é construção intencional. E quando a gente fala de alinhar tudo com o texto bíblico, isso significa ir além do título da lição. Vou te dar um exemplo técnico. Suponha que o título seja A Tempestade Acalma. Se você fica só no título, a aula vira Jesus acalma a tempestade. Mas quando você vai para o texto, você percebe que antes do milagre houve medo, dúvida e questionamento. Mestre, não te importa que pereçamos? Então talvez a transformação não seja apenas Jesus faz milagre, mas posso confiar em Jesus mesmo quando parece que ele está em silêncio. Isso é profundidade bíblica. É assim que se constrói uma aula que forma fé e não apenas transforma a informação. Quando você não define o objetivo espiritual, é comum acontecer estas três coisas aqui. A aula depende de animação do professor, a atividade vira o centro e a aplicação fica genérica. Mas quando você define o objetivo espiritual, a aula tem direção, a atividade tem função, a aplicação tem precisão. Mas deixa eu te falar algo que pode doer um pouco. Criança sair feliz da sala não significa que houve transformação. Alegria é importante, ambiente leve é importante, criatividade é importante, mas nada disso substitui intencionalidade bíblica. Nós não fomos chamados para entreter crianças na igreja, fomos chamados para cooperar com a formação espiritual delas. E isso exige método, exige estrutura, exige técnica. Espiritualidade não exclui planejamento, pelo contrário, planejar suas aulas demonstra honra ao seu chamado. Você está honrando o que Deus te entregou. Quando você senta para preparar sua aula, experimente inverter a ordem. Primeiro, texto bíblico aberto. Segundo, estudo e observação. No terceiro, definição do objetivo espiritual. No quarto, a criação da frase-chave. E no quinto, a aplicação prática. O sexto, só então escolha a dinâmica e a lembrancinha. Você vai perceber que até suas ideias criativas ficam mais profundas, porque agora você não está tentando encaixar Bíblia na atividade. Você está escolhendo a atividade para servir a Bíblia. O Ministério Infantil precisa sair da cultura da aula bonita e entrar na cultura da aula transformadora. Tema não é transformação, moral não é transformação, atividade não é objetivo. O objetivo é aquilo que você deseja que o Espírito Santo trabalhe no coração da criança através da palavra. Quando você entende isso, você sobe de nível como líder. Você deixa de ser apenas executora de atividades e se torna construtora de fundamentos. E ninguém ensina isso de forma técnica, mas deveria, porque o que sustenta uma geração não é a criatividade da igreja, é a profundidade da palavra aplicada com intencionalidade. Se você começar a preparar suas aulas assim, daqui a alguns meses você mesmo vai perceber a diferença nas perguntas das crianças, nas orações delas, nas conversas espontâneas. Isso é sinal de transformação. Atividade encanta, objetivo forma, e o nosso chamado não é encantar por uma hora, é cooperar com Deus na formação de uma fé que permanece. Esse é o nível de estrutura que o Ministério Infantil precisa alcançar. E se você percebeu que até hoje começava pela atividade, não é culpa sua. Foi assim que nos ensinaram. A cultura do Ministério Infantil sempre valorizou o que é visível. Painel bonito, dinâmica animada, lembrancinha criativa, mas quase ninguém sentou para ensinar estrutura, fundamento e construção de objetivo espiritual. Só que agora você sabe. Agora você entende que antes da dinâmica vem um destino, antes da atividade vem a transformação, antes da lembrancinha vem um fundamento bíblico. E talvez você esteja pensando, tá, mas como eu aplico isso na prática? Se você quer aulas que já nascem com estrutura, com frase-chave bíblica bem definida, com objetivos espiritual claro e alinhamento real ao texto, não apenas ao título da lição, eu preciso te apresentar a loja da Visuais Bíblicos. Na loja da Visuais Bíblicos você encontra aulas prontas em PDF que não são apenas atividades organizadas. Elas já seguem essa lógica que eu ensinei aqui,
Fundamento primeiro, transformação definida, aplicação intencional e só então recursos visuais e dinâmicas que servem ao propósito. São materiais pensados para facilitar sua preparação sem abrir mão de profundidade. Você economiza tempo, mas não perde a estrutura. Você ganha apoio, mas não terceiriza o discipulado. Agora, se você quer ir além do material pronto, se você quer aprender a discipular suas crianças com segurança, clareza e excelência, então o próximo passo é o curso Ministério Infantil com Propósito. O curso não ensina apenas a montar aula, ele ensina você a pensar como formadora espiritual. Ensina a definir objetivos antes da atividade. Ensina a extrair transformação do texto bíblico, a escrever frases-chave, a estruturar a aplicação, a alinhar cada detalhe da aula com a palavra. Porque nosso chamado não é ocupar crianças por 1 hora, é ensinar discípulos com excelência. Excelência não é perfeccionismo estético. Excelência é intencionalidade bíblica. Excelência é saber por que cada parte da aula existe. Excelência é formar uma fé que permanece. Se você sente que Deus te chamou para algo mais profundo no Ministério Infantil, esse é o caminho. E se esse conteúdo abriu sua visão, já aproveita para se inscrever no canal. Aqui eu não ensino só atividade, eu ensino estrutura, fundamento e construção da transformação real. Se inscreva em nosso canal. Ative as notificações, compartilhe com aquele líder que ama fazer dinâmica, mas não aprendeu a definir o objetivo da aula. Vamos elevar o nível do Ministério Infantil juntos. Atividade não é objetivo é transformação. E transformação começa com propósito. Obrigada por ficar até aqui, um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.